Você já se perguntou o que fazer quando alguém age com zombaria, com escárnio? Quando alguém fala o que não deve de forma a ridicularizar alguém e, quem sabe, até mesmo ridicularizar você? Você já se sentiu tentado a corrigir, a orientar, a chamar a atenção de um zombador? Eu quero te dizer hoje que a Bíblia nos ensina sobre como lidar com os zombadores, com quem faz escárnio, com quem ridiculariza. O versículo 8 do capítulo 9 de Provérbios apresenta uma orientação valiosa. O texto diz assim: não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio e ele o amará. Eu amo esse versículo. Eu acho essa orientação preciosa demais. De vez em quando eu preciso lembrar dessa orientação para não fazer bobagem. Porque aqui o sábio Salomão está dizendo: não perca tempo com gente que não está a fim de aprender. Não perca tempo com gente que não está a fim de aprender, com gente que não quer crescer, com gente que não se interessa em mudar. Não perca tempo. O zombador é o tipo de pessoa que a ação dela, a zombaria, o escárnio, já indica que não vale a pena gastar tempo tentando mudá-la. Mas voltando ao texto, esse versículo, o versículo 8 do capítulo 9 de Provérbios, faz parte de um capítulo inteirinho que contrasta a sabedoria e a loucura, personificadas por duas mulheres que convidam os homens para os seus banquetes. A sabedoria, essa mulher que representa a sabedoria, oferece pão e vinho, que são símbolos de vida e alegria. Já a loucura oferece águas roubadas e pão às escondidas, que são símbolos de morte e pecado. A sabedoria também oferece instrução e entendimento aos que buscam por ela. Ela sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que o conhecimento do santo é o entendimento. Está lá, Provérbios 9, versículo 10. A sabedoria promete que por ela os dias serão multiplicados e os anos de vida serão aumentados. Provérbios 9, 11. Ela reconhece que quem é sábio para si mesmo, faz bem a si, cuida de si. Já quem é zombador sofre as consequências. Provérbios 9, 12. A loucura, por outro lado, é espalhafatosa. A loucura é tola, a loucura é ignorante. Ela se assenta à porta da sua casa, no lugar mais alto da cidade, para chamar os ingênuos e os faltos de entendimento, para que a sigam. Ela não tem nada de bom a oferecer, apenas prazeres ilícitos passageiros, que levam à morte, que levam ao inferno. Diante desse contraste, fica claro que a gente deve escolher a sabedoria e rejeitar a loucura. Fica claro isso. Mas sabe de uma coisa? Curiosamente, muita gente prefere caminhar pelos caminhos da loucura. E basta olhar para os nossos dias, para aquilo que acontece no dia a dia, para a gente notar que sobram pessoas zombadoras. Gente que todos os dias desfila, inclusive pelas redes sociais, falando bobagem, verbalizando ataques, agredindo pessoas, perseguindo pessoas. Tem gente, inclusive, usando a Bíblia equivocadamente para arrumar confusão. E o que é pior, muitos de nós erramos ao tentarmos repreender essas pessoas, esses zombadores. Mas, segundo Salomão, eles são incorrigíveis. O comentário bíblico do Estudo de Genebra explica que o zombador significa aquele que é incorrigível. Aquele que Cristo chama de cães e porcos, lá em Mateus 7, versículo 6. Ou seja, o zombador é aquele que não tem nenhum respeito pela verdade, pela justiça. Não se importa. Não considera a graça de Deus.
O zombador se opõe abertamente a tudo que é de bom senso, a tudo que é equilibrado, a tudo que é prudente. E não aceita nenhuma correção ou conselho, ele só quer ridicularizar, ofender, perseguir, se colocar como oposição. Defende pontos de vista extremamente incoerentes. Repreender o zombador é inútil e perigoso. É inútil porque ele não vai mudar de atitude. Ele não vai reconhecer o erro dele. É perigoso porque ele vai odiar quem o repreende, é o que diz Provérbios. E pode até reagir com violência ou vingança. É por isso que Jesus ensinou a não dar aos cães aquilo que é santo, não lançar aos porcos as nossas pérolas. Isso não significa que a gente deve ignorar ou desprezar os zombadores. Isso não seria uma atitude cristã. Isso seria reproduzir, inclusive, o comportamento do zombador. Nós devemos orar por eles, para que Deus abra seus olhos e os converta. Mude de vida. Os zombadores devem ser entregues a Deus. Mas nós devemos abençoá-los e não amaldiçoá-los. É o que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 14. Nós devemos evitar as contendas e as discussões vãs, discussões desnecessárias, enfrentamentos que não levam a lugar nenhum. E se essas pessoas nos atacarem, nós devemos responder com mansidão e respeito. Como diz lá, Timóteo 2, versículos 23 ao 26, consulta lá. Mas o verso traz um comparativo interessante. Um comparativo com o tipo de atitude da pessoa que é sábia. E ao fazer isso, parece que Salomão aponta para nós qual deve ser a nossa atitude, qual deve ser o nosso jeito de agir. Salomão está dizendo, o sábio faz assim. Aí, em outras palavras, ele está falando, então, quer ser sábio? Pega a dica. Pelo tipo de resposta que temos diante de alguém que nos corrige, nós podemos avaliar se nós somos sábios ou se estamos do outro lado, né? Do lado dos zombadores. O texto diz que repreender o sábio é proveitoso e amoroso. É proveitoso porque o sábio vai aprender com a repreensão. E o sábio vai se tornar ainda mais sábio. Ele acolhe a repreensão, escuta e se torna uma pessoa ainda mais sábia. E também é amoroso porque ele vai reconhecer o bem que lhe foi feito e vai amar quem o repreendeu, não vai rejeitar. O sábio é aquele que teme ao Senhor e busca o seu conhecimento. Ele é humilde. Ele reconhece que não sabe tudo. Ele reconhece que precisa de orientação, que ele necessita de correção, porque é na correção que ele cresce. Ele é grato, ele é receptivo aos que lhe ensinam e aconselham. Ele está disposto a mudar. Ele está disposto a crescer em entendimento. Portanto, diante desses versículos, nós podemos refletir sobre as seguintes questões. Como será que a gente tem agido diante dos zombadores? Nós temos tentado repreender os zombadores ou temos orado por eles? Mas e nós? E nós? Como nós temos recebido a repreensão dos outros? Será que nós temos sido sábios? E como será que a gente tem buscado a sabedoria de Deus? Querido amigo, querida amiga, que Deus nos ajude a escolher a sabedoria e a rejeitar a loucura. Que Ele nos ajude a repreender e a receber a repreensão com amor. Que Ele nos ajude a viver no temor do Senhor e no conhecimento do Senhor. Amém? Se o vídeo de hoje fez sentido para você, abençoou você, curta, comente, compartilhe. Abraços do Ronaldo. Obrigado pela sua atenção mais uma vez. A gente está sempre por aqui, esperando você. Abraços. A gente se fala.